Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo, porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e, sinceramente, me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras, porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo, porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Um terceiro tempo não é mencionado na Torá. Ouvimos com um gentio que disse a Rabi Eliezer que Israel não estava perto de Deus, citando vários tipos de evidências. Quando o Rabi o transformou em um monte de ossos, Rabi Eliezer, ele relata as respostas que Elias uma vez lhe deu e quando levantou as mesmas questões que o gentio. Ouvimos uma explicação do primeiro e segundo templos e como Deus revelará o templo no momento da redenção final. Rabi Abba disse, lembrei-me de um certo assunto que ouvi do Santo Lumiar, o Rabi Shimon, que os ouviu em nome do Rabi Eliezer. Um dia um gentio esperto veio e disse-lhe, velho, tenho 3 perguntas que quero fazer-lhe. A primeira é, você diz que outro templo será construído para você, mas o templo não deve ser construído mais do que 2 vezes. Veja, o templo não deve ser construído mais do que 2 vezes. O primeiro templo e o segundo templo são mencionados, mas você não encontrará um terceiro templo na Torá. Perdão. E que você tem que construir, o que você tem que construir já foi construído. E nunca haverá outro, pois as escrituras se referiu a 2 casas de Israel, e sobre o segundo templo está escrito, a glória, não é a Kevod, desta última casa será maior do que a da primeira. Isso é Hagai 2:9. Então, vamos abrir aqui, olha, em Hagai
que é Ageu, não é? 2:9. Está aqui, ó. São 2 capítulos só. E aqui no 2:9 vai falar. Olha, a glória, não é? Gadol, Adonai, Kevod, Rabeit. Veja, a grandeza de Adonai, o peso, né? Kevod, que chama-se de glória, não é? Mas é Kevod, Rabeit, Razê, Haron, Sot, Amar, Adonai, Tsevaot. Bimacom, né? Razê, Etem, Shalom, Ne, Adonai, Tsevaot. Muito bem. Aqui está falando de Sefirotes, né? E Macom é o local da presença divina, que não é um local nesse mundo. Então diz aqui, ó, a Kevod, né, desta última casa, será maior da segunda casa, no caso, mas está falando do segundo templo, será maior do que a da primeira, diz Adonai dos Exércitos. Nesse lugar considerei a prosperidade, diz a Senhora dos Exércitos. Muito bem. Além disso, você diz que está mais próximo do Rei Divino do que todos os outros povos. Quem está perto do Rei está sempre alegre, sem dor, sem medo, sem problemas. Mas você está perpetuamente em dor, problemas, e agora mais do que qualquer outra pessoa. Isso é o Goi falando para o Rabino. Olhe para nós, nenhuma dor, nós não sentimos nenhuma dor. Problemas ou agonia se aproximam de nós. De onde se segue que estamos perto do Rei Divino, e vocês estão longe dele. É por isso que vocês têm dor, problemas, tristeza e agonia, que não temos. Mas você não come de um animal encontrado morto, nem abatido ritualmente, para que você esteja saudável e seu corpo saudável. Comemos, nós aqui, ó, comemos o que quisermos e somos fisicamente fortes e saudáveis. Todos os nossos membros estão em forma, você não come e todos estão doentes, com doenças ruins e quebrados, mais do que todos os outros povos. Você é um povo que Hashem odeia acima de tudo. Velho, velho, não me diga nada, porque eu não te escutarei, nem aceitarei isso de ti. Rabi Eliezer levantou os olhos, olhou para ele e o transformou num amontoado de ossos. Quando sua raiva diminuiu, ele olhou para trás, chorou e disse: Hashem, nosso mestre, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Terlim 8:2. Quão forte é o poder do santo e poderoso nome em toda a terra, e quão amadas são as palavras da Torá. Pois nada é tão menor que não seja encontrado na Torá. E mesmo a menor coisa na Torá emitida da boca do santo, bendito seja ele. Aqueles assuntos que o ímpio pediu, eu também uma vez perguntei a Elias, e ele respondeu que na academia do firmamento, na academia celeste, esses mesmos assuntos foram colocados diante do santo, bendito seja ele. Da mesma forma, quando Israel saiu do Egito, o santo bendito seja ele quis estabelecê-los no país como os santos anjos no alto. E ele queria construir um templo para eles, trazê-lo dos céus superior e plantar Israel na terra como uma plantação santa. Segundo o padrão da forma celestial, como está escrito, tu o trarás e o plantarás no monte da tua herança. Esse é o Shemot 15:17. E onde seria isso? No lugar, Hashem, que fizeste para habitar, Shemot 15:17. Nesse lugar, aqui com letra maiúscula, que tu, Hashem, fizeste em nenhum outro, e em nenhum outro, somente nesse lugar, o lugar que Hashem, que tu fizeste para habitares, refere-se ao primeiro templo. E a continuação do versículo do santuário, Hashem, que tuas mãos estabeleceram, refere-se ao segundo templo. Ambos são obras do santo, bendito seja ele. Veja, não são obras de mãos humanas, mas do santo e bendito seja ele. Mas quando o irritaram no deserto, eles morreram, e ele trouxe seus filhos para a terra. E o templo foi construído pelos homens, é por isso que não durou. Veja, o templo que foi construído por os homens não durou,
pois o edifício tem que ser obra do santo e bendito seja ele. Veja, não é algo físico, é algo espiritual, por isso que não durou. O rei Shílomo sabia que os templos que ele construiu foi construído pelo homem e, portanto, não duraria. É por isso que está escrito, a menos que Hashem construa a casa, é o que o constroem, trabalham em vão. Vamos ver aqui, Terrilim, 127:1. Diz aqui, ó, um cântico de subida, Shi Ramalot, Lexilomo, In Adonai, Lo Ibe Ivená, It Save Amelo, Bonive, Bo In Adonai, Lo Ishme A Ir Saver, Takad Shomer. É um cântico de Shílomo. Se o Senhor não edificar a casa, eles em vão trabalham nela, e vão trabalhar nela os seus construtores. Se Hashem não vigia a cidade, vão vigiar o atalaia. Isso aqui não está falando, como a gente imagina muitas vezes, de casa que as pessoas vão construir, etc. Isso está falando, em primeira mão, que sobre o templo. Não foi Deus que edificou esse templo. Está bem claro aqui para a gente, né? Vocês estão entendendo isso, não estão? Estão entendendo aqui que os sábios estão falando? Se Deus não edifica o templo, ó, o templo é um templo físico. Eles já sabiam que esses templos iam ser destruídos, né? Então veja, o Terrilim 127 vai explicar isso. Muitas vezes as pessoas pensam de outra forma, não é? Mas não isso, o templo é o próprio ser humano. Vamos continuar vendo aqui. E, de fato, ele não existe mais, né? Nos dias de Esdras, por causa do pecado, eles tiveram que reconstruir o templo, e é por isso que eles não tinham existência duradoura. E até agora, o primeiro edifício do Santo Bendito seja ele, não foi colocado, ó, preste atenção, não foi colocado no mundo. Mas a respeito do futuro está escrito, Hashem constrói Jerusalém, Terrilim 147:2. Ele vai construir e nenhum outro, né? É por esse edifício que estamos a esperar, e não por uma estrutura do homem que não tem permanência. Veja, o santo bendito seja ele, derrubará o primeiro templo e o segundo templo do alto simultaneamente. O primeiro templo, que equivale, ó, o primeiro templo é Biná. Veja, vamos olhar aqui, ver o que o Zohar está revelando aqui para nós, não é? Para que não fique dúvida em relação aos ensinamentos dos nossos sábios. Veja, muitas vezes as pessoas confundem muito as palavras espirituais da Torá com palavras físicas. Veja, o primeiro templo é aqui Biná, não é? Um estado espiritual, não é? E esse estado espiritual, que é chamado de Biná, ele está aqui, é o primeiro templo. Olha, vamos apontar, vamos botar uma setinha aqui para vocês entenderem bem. Depois vocês ficarem, Moré, eu não entendi, o que o senhor está falando? Ó, aqui, ó, Biná. Não é o planeta em si, tá? Aqui é o planeta, é uma representação, mas aqui é Biná, ó. Aqui em cima, bem grandão para a gente ver, ó, e bem explicadinho para depois você não ficar com aquelas loucuras de querer ir para Israel, visitar muro, ó, aqui, ó, Biná, tá? Vamos lá, então. Quem está falando isso aqui? Morel, sim, o senhor é um incrédulo, o senhor acabou com o templo de Jerusalém. Não. Quem está falando aqui são os sábios, olha. Então, veja, é Biná, e será coberto, e o segundo templo, que é Malhut, veja, vamos lá de novo. Bem claro, o segundo templo, que é aqui Malhut. Veja, não é um pequeno prédio, nem um grande prédio, não é, uma catedral, não é uma grande sinagoga, tá vendo? São dois níveis altos de espiritualidade. Primeiro o templo Biná,
segundo templo, Malhut, tá vendo? A Malhut conectada aqui, ó. Esses são, na verdade, o que a Torá está falando em relação aos templos. Eu estava lendo esses dias um documentário do Naturei Karta, né? Eles são antisionistas, né? Antisionista não é anti-judeu, porque eles são judeus, né? Então eles são contra o Estado de Israel, a forma que o Estado de Israel foi construída, e ele fica do lado do palestino, porque eles alegam que eles viviam ali há centenas e centenas de anos, todo mundo muito bem, palestinos, cristãos, muçulmanos, cristãos, e ninguém incomodava ninguém, né? Foi depois que o sionismo entrou que eles começaram a ter problema, e aí esses muçulmanos mataram um monte de gente, porque surgiu lá um monte de problemas de querer tomar terra, etc. Enfim, e depois, é, mas não é o ponto que eu quero citar aqui, ele fala lá, esse rabino fala lá, ele fica em volta desses muros, fica andando, essa guerra é por causa desse muro, desse templo, e eu não entendo por que isso, porque ali não é um lugar sagrado para nós. Olha isso é pesado, hein? Um rabino da atualidade fala, ali não é um lugar sagrado para nós. Se você parar realmente para pesquisar, você vai ver que ali não era o templo, mesmo quando designado na Torá. Bem, vamos dar uma olhada aqui então. Então, Malhut, estará a céu aberto, ou seja, é a céu aberto, não é um local fechado. Aquela casa que se chama de segundo templo está a céu aberto para que a arte do Santo Bendito seja ele, seja visível para todo o nosso mundo inteiro. Veja, não é uma fração do mundo, não é um pedaço no solo, não é um lugar, é o mundo inteiro, não é? Então haverá perfeito regozijo e boa vontade ao longo da sua existência. O primeiro templo, que será ocultado, sobe ao alto sobre o segundo templo, ou seja, bináculo sobre rei de Malhut, que é revelado. O mundo inteiro verá as nuvens de glória que cercam o templo, não é? Que é revelado, e dentro dessas nuvens estará, dentro dessas nuvens estará o primeiro templo. Não é também que lá em cima vai ter um templo. Isso aqui está falando de estágios espirituais da humanidade. Uma ação oculta elevar-se-á à altura da Kevod dos céus, que é Biná, e este edifício pelo qual estamos esperando. Até agora, isso não aconteceu no mundo. Isso quem falou foram os nossos rabinos, né? A gente sabe, há 1.800 anos atrás. Pois nem mesmo a cidade de Jerusalém será o resultado das habilidades do homem. Veja, nem mesmo esse projeto Jerusalém, 6.000 anos, como a gente já viu, é resultado das habilidades dos homens, pois está escrito, porque eu, Hashem, serei para ele um muro de fogo ao redor, e serei a Kevod no meio, peso no meio dela. Zacarias 2,9. Por isso é que está escrito sobre a cidade, quanto mais será este o caso do templo. Então, Jerusalém é a cidade. Se Deus é que faz o muro, é um muro de fogo, não é esse muro que a gente está vendo lá, e que é a sua morada. E essa é a ação do Santo Bendito seja ele. Deveria ter sido aparente no início de quando Israel saiu do Egito, mas foi adiada para o fim dos dias, para a redenção final. Bem, deu para entender, gente? Sim, Moré. Tá entendendo. Até porque também o próprio Salomão, que construiu o templo, falou assim, né? Porventura habitaria Deus nessa casa que fez, né? E ali vão ter um monte de problemas ali, não é? Que a gente vê um fogo descendo do céu, acendendo, e houve erros ali fora do comum. Pois é. Aí a própria o próprio Deus, a própria Bíblia também fala assim, eu não habito em templo feito por mão de homem. Tem isso também. Tem isso também. Então, sinto aí para o pessoal que sonhava em viajar, né? Porque tem a síndrome de Jerusalém, pessoal que sonhava em viajar para Israel, né? E aquela coisa, aquela varinha mágica toda que o pessoal imagina que existe na terra de Israel, aquela coisa toda, não é?
Até mesmo um rabino da atualidade está falando sobre isso, né? Então, veja, é lógico que vai existir um clamor muito grande para toda essa questão religiosa, porque isso gera muito dinheiro, né, gente? É Imagina verdade. a quantidade de gente que vai para Israel fazer viagens, passar pelos locais onde os profetas passaram. Agora a pergunta que eu faço, É quase a mesma coisa aí do. É quase a mesma coisa do Cristo aí, né? tudo vai ter uma, né? Agora, se as histórias não foram reais, não acontecem no nosso mundo, não é? São insinuações que são criadas, né? Para que a gente possa ter uma ideia do mundo espiritual. Então, a gente percebe que se você vai para Israel viajar, vou fazer o caminho que Moshe fez, vou aonde isso aconteceu, aquilo, isso não é a realidade da Torá. Isso são pessoas que estão sendo enganadas pelas metáforas, né? Então, é complexo isso aí de se falar, né? Mas é a verdade, essa é a verdade, né? Que Deus, o templo é para o mundo todo, ele não construiu ainda esse templo, né? Porque vai ter que ter uma elevação da alma do ser humano. Pode falar. Sim, estou a ver e entendi tudo o que se disse, mas aquelas ilulás em que, por exemplo, se viaja para Lago Baomere, para ilulás dos grandes sábios, etc, etc, então aquilo ali não tem poder para ajudar em alguma coisa. Olha, eu acho que assim, vamos agora sair desse nível aí mágico, desse nível de local mágico, a gente é o mundo todo. Eu acho que você pode acessar Deus de qualquer local, né? Isso aí é um fato. Você pode acessar Deus da onde você estiver. Por exemplo, diz que o Rebbe de Lubavitch nunca foi Israel. Ele fez o trabalho dele todo ali nos Estados Unidos, né? Então, ele nunca pisou lá em Israel, é o fato que existe. Os milagres que Deus faz, ele faz no mundo todo. Onde tiver a Torá, onde tiver o pessoal da Torá, não é, o pessoal estudando a Torá, e foi um mecanismo do Eterno, não é? Ele querer fazer isso, porque ele falou, vou espalhar vocês entre as nações do mundo para que tenha luz de Torá. Então, se você vai no Japão, vai ter gente estudando a Torá, principalmente nos dias de hoje, na França, em qualquer lugar que você vá, vai ter um grupo, uma comunidade estudando Torá. Israel é uma grande comunidade, porque muitas pessoas que estudam a Torá foram para lá, mas nem todo mundo que está lá estuda a Torá. A Argentina, aqui na América Latina, é o segundo polo de maior quantidade de estudo de Torá. E também os Estados Unidos. Mas onde você for, tem Torá. O ponto aqui é que a Torá sem o Zohar não funciona. Por quê? Você entra na ilusão da religião. Você vai ficar gastando dinheiro. Tem gente que gasta milhares e milhares de reais e dólares para conseguir ir para Israel, porque, caramba, isso é muito feio, gente. Como que eu preciso ir para Israel para eu acessar o Deus de Israel? Então, Deus só funciona lá, não é? Agora, eu não posso deixar de falar que enquanto mais gente estudando a Torá, através do Zohar Kadosh, para não criar toda essa confusão que está acontecendo, mais eu vou ter entendimento do que é essa Torá, como a gente está tendo o que agora? Entendimento. Esse entendimento vai fazer o quê? Pode ser até que aconteça, que eu já vi, mas vai trazer para você a ideia de que a Torá não está falando dessas coisas. Não é desse templo. E lá no nosso canal tem o primeiro e o segundo templo. Vocês que levantaram a mão podem falar. Vocês levantaram a mão? Moré, eu esperei os outros falarem, mas ninguém quis se pronunciar, eu vou falar aqui. Então, esse templo que a escritura está falando aí, fala sobre
A ascensão espiritual é você, na verdade, se transformar em um templo de Deus, viver diretamente em comunhão com Ele. Isso aí, é um templo que é feito, não foi construído ainda, porque ele é um templo que vai ser construído na primeira, na humanidade. Veja lá, os nossos sábios falaram, esse templo não foi construído ainda, mas está sendo construído agora, pelo Zohar Kadosh. Tá vendo? Está trazendo as explicações para vocês profundas da Torá. Águida levantou a mão. Gil levantou a mão. Ué, todo mundo levantou a mão, Eu mas... acho que levantou a mão porque já estava desde a outra aula, entendeu? Tava com a mão levantada e esqueci Não, de ligar. acho que levantou agora. Tá certo. Boa. Tá certo. Deixa eu abaixar a mão aqui, já que ninguém vai falar. Às vezes a pessoa também, sem querer, ela clica, né? Mas aí ficou entendido, gente? Para mim ficou. É, muito bem. Agora... Para mim também, Moré, só um minuto. Até um dia eu conversando com uma certa pessoa, ela falou assim, eu comentando sobre as idolatrias. E aí ela falou assim, sim, Carminha, mas só que os judeus também ficam idolatrando lá um muro, ficam lá orando. Aí eu falei assim, eu também já tive essa ilusão de querer ir para Israel para conhecer esse muro das lamentações, mas percebo que não é correto, porque é uma idolatria realmente, né? É complicado, né? É porque você transfere a divindade para um prédio. Você vai falar assim, naquela sinagoga eu tenho lá, Deus está lá. Ah, naquela igreja, Deus está lá. Ah, naquele templo budista, Deus está lá. Olha, e Deus, né? Ele não está dentro de templos construídos por mãos humanas. Pode falar. Pode falar, Liz. Oi, Liz, pode falar. Não, não tem nada não, Moré. É que você levantou a mão sem querer, né? Deve ter. Adicionou sem querer. Ah, tá certo. Pode falar, Wesley. É como se fosse, Moré. Tem dia que a gente se conecta, né? Tem dia que a gente se conecta bem, que a meditação você medita mesmo, você sente a presença. Como aquele dia que oramos pelo seu irmão, eu senti. Sim. Eu senti a presença. Senti a conexão das letras, consegui enxergar as letras no horizonte, consegui, como é que se diz? Sentir o brilho. Isso. Entendi. Muito bonito. E todas aquelas coisas que acontecia com sacerdotes, sumo sacerdote, né? Aquela Não. parte não tem no vale, não. Não, o que acontecia com o sumo sacerdote, o Zohar vai explicar o seguinte, né? Vamos lá, eu já expliquei isso algumas vezes para vocês, vamos lá. O Cohen Agadol, ó, inclusive no texto que a gente viu aqui, ó, vamos voltar aqui no Terlim, teve um Terlim que a gente leu, que falava, aqui está falando de Sefirot, lógico, né? Falando de Sefirot. Mas toda a estrutura vai estar falando dessas sefirotes e do que vem de todo o universo. Quando a gente está falando de Aharon, Cohen Agadol, a gente está falando desse planeta aqui, ó. Falando de Moshe, a gente está falando desse planeta aqui. De Yosef, a gente está falando desse planeta. E de Malhut, a gente está falando ou de Shilomo ou de Davi. Porque Davi foi descendente de Shilomo. Não, quer dizer, Shilomo foi descendente de Davi, tá vendo? Então, quando esses planetas e também a divindade, é lógico que a gente tem que encaixar a Shekhinah aqui, não é? Aqui é Netzah, não é? E aqui é o Cohen. E aqui é Malhut, que é Davi, tá vendo? Toda a Torá está falando de um sistema astral. Toda a Torá está falando da composição dos planetas, mas também está falando da parte espiritual disso. Quando eu venho aqui, vamos lá, eu tenho Cohen, a palavra Cohen, não é? Isso já foi explicado, vamos lá. Cohen. Aí todo mundo imagina que o Cohen, ele vai fazer um rito lá, vai matar um animal, vai perdoar todo mundo. Isso é o quê? É a parte religiosa, é a parte que a Torá
vai deixar o homem ali sem entendimento. Por quê? Usou-se, não é? Exatamente essa parte alegórica para falar desse sistema. Veja, aqui eu tenho o nome Cohen. Isso é o nome Cohen. O que significa o nome Cohen? É um grau, né? Vamos botar aqui, então, qual grau é esse, né? O que significa isso? Como a gente já viu em outras aulas, veja só. O CAF vale 20, não é isso? Aí a gente já está partindo para a gematria para provar aqui o que a Torá está falando. Ó, 20. O CAF também é 20, mas ele também representa o planeta Sol, pois ele criou o planeta Sol. O Re é 5. Ele é 5, mas ele também representa a letra do mês de Áries, não é? Ou a saída do Egito, ou não é? A ligação aqui em cima de Keter com Rorimá, que ele está aqui, ó. Keter com Rorimá é a letra Re, e ele também representa o nome do Eterno aqui em Biná, a letra Re está aqui, atravessa Silvável e outra Re aqui no nosso mundo aqui, né? No mundo da Torá, lá de Asiá. E finalmente a gente tem a letra Num, né? A letra Num, ela é aqui, ó, a representação do 50. Então veja. Então agora, não é, eu tenho realmente aqui uma ideia, e aí eu tenho o grau 75. Tá vendo? Ó, 50 mais 20, mais 5. E aqui está a letra Num, ó, né? Ela representa o mês de Resvan, ou o signo de Escorpião, né? Um sinal, ou seja, aquela parte ali onde nós temos as constelações da descida da alma para esse mundo. Veja, tudo deixa eu só acabar a explicação, porque se fizer uma pergunta em cima da explicação, vai ficar difícil de vocês entenderem. Então, olha só como é que funciona, né? Então eu tenho a palavra Cohen. A palavra Cohen parece que está falando de sacerdote, mas a gente não está falando, vendo que não está falando disso realmente, mas está falando de um grau. Qual é o grau que é de um Cohen? É um grau que todos podem chegar. Esse grau de Cohen, a gente tem que começar a saber, né? A gente sabe, ó, que cada nível aqui da árvore sefirótica, ela tem uma árvore sefirótica. Veja, vamos pegar aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma árvore sefirótica, exatamente aqui em Malhut, né? Estou fazendo bem, eu já fiz com o número, estou fazendo com árvores agora. Nós vamos ter uma outra árvore sefirótica aqui em Biná, ó. E assim vai. Então tem 10 sefirotes em cada sefirá. 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Quer dizer, se eu conto 10 aqui, mais 10 aqui 20, mais 10 aqui 30, mais 10 aqui 40, mais 10 aqui 50, mais 10 aqui 60, mais 10 aqui 70. Não é isso? Olha. Qual é, então, a metade do caminho para eu chegar a Biná? Eu estou aqui no estágio de Cohen, é onde eu, não é, vou estar aqui na divisão, ó, exatamente na divisão de onde eu vou chegar a Biná. Por quê? Aqui, ó, eu estou no meio do caminho. Quer dizer, se eu estou aqui 70, eu cheguei até aqui, qual grau que eu estou? 75, tá entendendo? Aqui eu estou no grau 75, ó, da palavra Cohen. Então, quer dizer, se eu consigo o processo de passar por todas as sefirotes, é lógico que eu vou ter Cohen em vários níveis. Tem o Cohen aqui do mundo de Asiá, tem o Cohen aqui de Etzirá, e assim, de Biná, né, de Neshama e de Eridá, não é? Então, veja, são vários estágios. Mas o importante é entender que Cohen não é um ser humano. Ele é um nível aqui dentro da árvore sefirótica, um nível na presença divina. Não tem nada a ver com o homem vestido. E a gente vai lendo a Torá, a gente vai entendendo isso, não é? Então, veja, Cohen é um grau 75. Por quê? A gente já ensinou para vocês. Onde o Cohen Agadol ele ia? Ele ia no Santo dos Santos, não é isso? Era lá que ele tinha que entrar
Olha, então você tem, ó, aqui, ó, o átrio, não é? E aí você tem depois, no segundo, o átrio está aqui no mundo de Asiá, tá? Não é esse mundo que a gente vê aí todo cheio de problemas, não. E depois a gente tem um santo dos santos, que é Biná, tá vendo? A partir daqui, ó, aqui você tem já uma construção para atravessar lá para cima. Então você está lá no Santo dos Santos. Veja, o Cohen está aqui no meio, exatamente, no grau 75, para chegar lá. Tá entendendo? Por isso que é Cohen Agadol, Cohen o Grande. Então qualquer alma que passe por esses níveis espirituais, né, ou seja, quando ele conseguiu contrapor toda a parte do Masal, conseguiu entender a Torá, conseguiu se conectar, como o próprio R falou aí, olha, naquele dia eu consegui, não é? Mas tem que conseguir todo dia. Tem que conectar. Se não conectar, não adianta, ó. Então, ó, essa é a explicação, ó. O átrio é onde? Em Malhut. Santo, que é a parte do meio, e também aqui a parte de Biná, que é o Santo dos Santos, onde o corpo não pode entrar, só quem pode entrar é a alma, certo? Deu para entender? E pode falar agora, quem levantou a mão. Ô Moré, aí o que acontece? Mas o senhor também nos ajuda a se elevar, né? Vocês participam dos meus estudos de Torá, né? Eu estou aqui o tempo todo estudando a Torá, vocês, aqueles que estudam, aqueles que contribuem financeiramente, aqueles que apoiam a escola, eles se elevam também, não é? Aqueles que não têm Porque, condições de ajudar e estão aqui todo dia estudando, ou vendo até mesmo os shiurs, se elevam. verdade. Ô, Obrigado. Moré, então o nível assim mais alto que a gente pode chegar é esse do Cohen, é isso? O nível 75 que você vai chegar. Aí o que que diz, ó, o que que diz? Não farás trabalho nenhum no Shabat, veja, ó. Shabat é Malhut, por quê? Houve uma conexão, só quem pode fazer esse trabalho é o Eterno, você não pode, tá vendo? Você fez o seu trabalho, estudou a Torá, rezou, tá levando tudo muito sério, né? Não tá brincando, então tá estudando, tá compreendendo. Você fez tudo, então você levou, não é? Você tá daqui, você levou as suas rezas, chegaram aqui e agora daqui para baixo vai chegar, ó, e vai trazer para você as revelações. O que é que vocês estão aprendendo hoje? Um segredo muito grande de Torá, não é? Isso é para Sim. tirar o quê? As clipotes da religião. Então, quando você percebe que Deus ele não é tão pequenininho, não é um Deus tribalista, então você começa meio que, pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Será que eu tenho que ir para Israel para me converter? Será que, sabe, é só lá, e etc. Não, ali é uma alegoria que Deus usou com o nível de Israel, é Etzirá, não é isso aí, a gente sabe. Mas a gente tem que entender que se as pessoas que estiverem lá não tiverem dentro da Kabbalah, o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje? Guerra. Aquilo ali, essas guerras são provocadas por forças demoníacas. Veja, para pensar você ter que tirar a vida, né? Muitos de nós não conseguem nem matar um animal, tirar a vida de um ser humano, né? Por ideologias religiosas, não, porque a terra ali ficou mais importante para o ser humano, porque quem já se matou por causa daquele lugar ali, se fosse lá na África, era porque lá o pessoal, né, não é a maioria da África, né, mas porque lá é o berço do candomblé e etc. Se fosse em outro lugar, seria por causa da religião, no meio dos muçulmanos. Em Israel, que tanta guerra é essa, gente? Né? Não está tendo paz. Se não está tendo paz é porque está tendo julgamento do lado divino. Deus está fazendo os julgamentos serem sérios. Então veja, tudo isso é por causa dessa questão de não se entender a Torá. Porque se as pessoas entendessem isso aqui, como os sábios explicam, ninguém ficaria guerreando por pedaço de terra nenhum. Ninguém ficaria, olha, aqui agora esse muro é mágico, isso aqui é a terra, isso aqui. Não, isso não existe. Isso é, na verdade, um mundo espiritual, não é um mundo físico. Agora, existem muitas pessoas sérias ali
muitos cabalistas que sabem disso, muita gente que reza. E é lógico, se eu for para Israel, é melhor ir para Israel do que eu ir para Roma, não é verdade? Lógico que é, pô. Lá vai ter muito mais gente estudando a Torá, não é? E nesse aspecto, sim. Mas veja, não é uma varinha mágica. Mas o mesmo trabalho que eu posso fazer lá, nós estamos fazendo aqui nesse trabalho na internet. Todos nós somos uma comunidade. É todo mundo. Tá a Águida da África, a Silmara lá dos Estados Unidos, outros alunos em outros países, outros estados, e todo mundo junto, veja, formando um entendimento espiritual. Quando a gente está agora entendendo isso aqui, ó, a gente agora está entendendo que não é brincadeira, não é a gente estar aqui no mundo da religião, onde vai ter o quê? Separação de almas. A gente tem que estar sabendo que tudo vem da mão de Deus e que o Eterno é quem controla tudo, né? Quando a gente já explicou isso para vocês de novo, mas deixa eu explicar novamente, né? Quando a gente pega a palavra Cohen, não é? Essa palavra que está aqui, sumo sacerdote, existem 3 classes em Israel. 3 classes, existem 3 níveis de escritura, Taná, Neviim, Ketuvim, né? Torá, Taná, Neviim, Ketuvim, que se chama Taná. 3 vezes o Moshe subiu e desceu o monte, ali o Monte Sinai, que não é um monte, não é? A gente deve priorizar isso. E várias vezes o 3 vai acontecer ali. E também a gente usa aqui esse 3 para falar dos 3 níveis, não é? De pessoas que existem dentro da composição de Israel. Israel não é o nome de um povo, mas é um sistema espiritual, né? Então a gente tem o Levi, né, que é os Leviins, ó, Levi. A gente tem o israelita, né, que é o mais simples, é o Israel, né? Então a gente tem todos esses personagens aqui na Torá, ó, Israel. E assim a gente então tem aqui a composição do que isso está querendo, não é falar. Se a gente marca essas 3 primeiras letras, como a gente já fez, ó, vamos aqui, ó, botar em negrito, vamos mudar a cor da letra, ó, Taf, Lamed e o Yud, a gente tem a palavra Kri. E Kri é o quê? Kri é vaso, né? Ou seja, todas as pessoas podem ser um vaso. Veja, não são nomes, não é? Qualquer ser humano tem um Cohen, se ele estudar a Kabbalah, a Torá, tem Levi e tem Israeli dentro de si, Israel dentro de si. E aí o que é um Kri? Um Kri é um vaso. Então você é um vaso, todos nós somos um vaso. Esse vaso que nós somos, ele se a gente é um vaso de Torá, não é? Ou se a gente é um vaso de outra qualquer coisa. Se a gente está conectado ou não está conectado, veja. Como eu já expliquei para vocês, se nós somos um vaso, não é? Tá aqui, ó. Um vaso, a gente pode ser um vaso de qualquer estrutura, não é? Deixa eu ver esse vasinho aqui. Veja, aqui a gente tem um vaso, ó. Esse aqui é bem complicado, né? Cheio de furos, cheio de probleminhas, olha lá, ó. Mas é um vaso que pode começar a estudar a Torá. Se ele é um vaso, ele é um Kri, ele é o quê? Ele é uma pessoa que tem proeminência e ele tem uma árvore sefirótica, tá vendo? Esse aí é o vaso. A linguagem do vaso aqui é se ele retém luz, né? E pode ser um vaso que alimenta todas as pessoas com Kabbalah, Torá, ou se ele não retém essa luz, tá vendo? Se ele consegue acessar ou não consegue acessar. É um nível espiritual, é um nível, não é, que se eleva acima do que está escrito no texto, porque tudo que está na Torá não tem uma letrinha que não seja espiritual, que está falando de mundos angelicais. Então, com isso, a gente descobre esse grande segredo, né? Então, veja, é de mexer a cabeça, né? Porque a gente fica muito tempo querendo ir para Israel, querendo estudar Israel, querendo
ir para o templo. Não tem problema nenhum nisso. Eu acho que você pode viajar para qualquer lugar do mundo, não é? Se tua alma pede isso, não tem problema. O que você não pode fazer é pegar Deus e botar ele numa jaula, não é? Numa jaula, se eu for lá, Deus vai fazer isso. Se eu for em tal lugar, Deus vai fazer aquilo. E aí você deve não se prender a essas cadeias mentais. Porque se fosse assim, imagina a pessoa que não tem dinheiro para viajar, ela já estaria na desvantagem, né? Daquele que pode ir rezar lá, e aquele que não pode ir, como é que vai ficar? Vai ficar sem Deus? Não é? Pare para pensar nisso. Então, Deus ele não está ligado ao espaço-tempo, ele está falando de outra coisa aqui, né? Ele está falando, ó, desse sistema. E cada ser humano que nasce, ele nasce com esse sistema, né? Ou seja, ele é configurado pelos masais que vão estar em volta deles. Esse masal todo aqui, ó, vai estar trabalhando na vida dessa pessoa, até que ela consiga reequilibrar toda a árvore, não é? Para que ela possa chegar aqui e minar. Por isso é que a roupa do Kohen Gadol, ela tem 8 peças, veja, a primeira peça, a segunda peça, a terceira peça, não é? A quarta peça, a quinta peça, a sexta peça, a sétima peça e a oitava peça. São 8 peças que são 8 sefirotes.